Aleluia. Pode se assentar em seu lugar. É tão difícil depois da gente realmente começar a sentir a presença de Deus, estar envolvido com a presença de Deus, né? A gente interromper assim, né? Falar assim, pode se sentar, né? Dá vontade da gente continuar ouvindo Deus falar com a gente através dos louvores, da adoração, se manifestando através disso, mas Deus também quer se manifestar nessa noite através da palavra dEle, através daquilo que Ele nos deixou escrito na Bíblia. E hoje na verdade, durante essa semana, eu meditando no que falar, Deus já tinha me dado um tema específico, mas eu fiquei pensando, falei, cara, e agora? Só tem um tema, né? Tem que desenrolar o texto ainda, né? E eu fui orar e Deus me deu uma direção para estar falando sobre conquista. E eu pensando, cara, um tema conquista, né? Para jovem, adolescente, é muito, isso aí é mais para a igreja, assim como todos, mais velho, né? Aí sabe o que Deus me lembrou? Aquele jogo, War, né? Quem já jogou esse jogo? Todo mundo conhece esse jogo aí? É um jogo bem antigo mesmo. Cara, eu fui pesquisar o jogo, você acredita que esse jogo é de 1972? O jogo é bem antigo, é um jogo bem interessante, que é um jogo de estratégia, né? É um jogo de estratégia. Você tem que conquistar os continentes lá, você tem que ir avançando, conquistar território. E Deus me lembrou desse jogo que tem tudo a ver com o tema que eu vou falar, que é sobre conquista, né? O interessante desse jogo é que o jogador tem que ser inteligente, ele tem que pensar, ele tem que calcular tudo que ele vai fazer, né? Ele tem que ser bem astuto, para que ele possa conseguir derrotar os seus adversários, conquistar as terras e os territórios que ele está ali fazendo o plano dele ali, né? E é isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que Deus quer fazer com a gente. Quer que a gente use a nossa inteligência, a nossa astúcia, para que a gente possa ir até o terreno inimigo que a gente tem que conquistar. As terras que a gente tem que conquistar, os continentes que a gente tem que conquistar. E o interessante é que nesse jogo, né, tem as batalhas lá, né, que você vai lá tirando as cartinhas. Nenhuma batalha é igual a outra. E na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Nenhuma batalha é igual a outra. Por isso que me veio esse tema, né, War, né, que quer dizer guerra, né, mas eu vou estar falando sobre conquista, sobre conquistar aquilo que Deus tem para a gente. E eu lembrando disso, na verdade foi o que Deus falou comigo, me lembrou de um texto na Bíblia, de um cego. Tem vários textos na Bíblia que o cego é curado, mas tem um texto bem específico, que está nos 3 livros, está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, fala sobre esse cego. E esse cego, ele queria ver. É óbvio, né? O cara não enxerga, ele quer ver, né? E a história dele, quando ele ouve que Jesus está passando por aquele lugar, cara, ele fala, quem está passando? Fala, é Jesus. Mano, o cara começa a gritar o nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar. Os caras olhavam assim, né? O cara é meio louco, né? E não parava de gritar, gritando, continuou gritando. E as pessoas que estavam andando com Jesus, falou, mestre, os discípulos de Jesus, falou, pô, o cara está gritando ali, né? Jesus não falou nada, ficou de boa lá, tranquilo. O que os caras fizeram? Falou, mano, fica na sua aí, mano. Pô, tá atrapalhando o mestre aí, gritando aí, nós tá aqui, pai, você atrapalhando o nosso rolê aí, mano. E o cara continuando. O cara continuou gritando, né? E chega um momento que Jesus, ele para. E no versículo de Lucas 18, vou ler em Lucas, mas está nos 3 evangelhos. No versículo de Lucas 18, no versículo 40, Jesus fala assim, ó. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Ele foi bem direto. E eu quero falar sobre 5 pontos para a gente conquistar aquilo que Deus espera que a gente conquiste. Porque como Deus me deu esse tema de uma estratégia, da gente ter
uma estratégia para a gente conquistar, a gente não conquista de qualquer forma, de qualquer maneira. E nesse texto a gente vai conseguir tirar 5 coisas que esse cego, 5 atitudes que ele teve, que ele conseguiu alcançar o objetivo dele, né? E o primeiro ponto que eu quero falar, né, que você tem que ter um objetivo certo e definido, né? Muitas pessoas não conseguem atingir o objetivo que ela coloca porque ela não define aquilo como um alvo. Ela quer alcançar aquilo, ela quer conquistar aquilo, mas ela só quer, ela não define aquilo lá como um objetivo definido. Fala assim, não, tenho esse objetivo, eu vou caminhar para que isso aconteça. Você imagina, né, que se esse cego ficar só se lamentando lá no canto dele, falando, ó, tem dó de mim, ó céus, ó vida. Você acha que ele ia ser curado? Ele não ia ser curado. Mas o que foi que ele fez? Ele colocou como um objetivo. Na hora que ele ouviu Jesus passando, ele falou, opa, eu vou lá até Jesus. E ele colocou isso no pensamento, no coração dele e falou assim, não, eu vou conseguir chegar no meu alvo, no meu objetivo, né? Só os pensamentos não faziam ele chegar lá até Jesus. Ele teve que ter uma atitude. Ele começou a gritar, né? E quando Jesus perguntou para ele o que ele queria, cara, ele foi direto. Senhor, eu quero ver. Ele não pensou 2 vezes. Ele não ficou, peraí, deixa eu pensar no que eu quero. Não, ele foi bem objetivo, é bem claro. Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Então ele tinha algo definido. Ele sabia o que ele queria. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter quando a gente quer conquistar algo. Ter um objetivo bem definido. E caminhar nesse objetivo. E ele teve essa atitude, né? Ele foi bem enfático, né? Ele falou, Senhor, eu quero ver, né? Sem dúvida nenhuma, sem hesitação, né? Foi a resposta dele para Jesus, né? E o interessante é que muitas vezes a gente pede muitas coisas para Deus. Só que a gente só pede. Se esse homem tivesse só desejado aquilo que Deus poderia fazer na vida dele através de Jesus, ele só ia desejar. E às vezes a gente pede muitas coisas. Mas muitas vezes nós mesmos não sabemos se realmente é aquilo que a gente quer. Se a gente realmente quer aquilo. Porque esse cego, ele sabia o que ele queria enxergar, ele queria ver. E quando Jesus falou assim, o que você quer? Ele foi direto, falou, Senhor, eu quero ver. Será que se Jesus falasse para você hoje, nessa noite, respondesse a sua oração, naquilo que você tem pedido, se Jesus falasse assim, o que você quer que eu te faça? Aí você começa a lembrar daquilo que você ora, né? Qual que vai ser a sua resposta? Você vai ser direto, falar, Senhor, eu quero isso, quero que o Senhor faça isso. Muitas vezes a gente ora para que a gente seja liberto de algo, de algum vício, ou sei lá, de alguma situação na nossa vida. Mas será que realmente no nosso íntimo a gente acredita e deseja que Deus faça aquilo? Porque muitas vezes a gente se achega à presença de Deus e quer que Deus nos aceite como a gente é. E a Bíblia fala que Ele nos aceita como a gente é. Só que Ele não nos deixa da mesma forma. Ele causa transformação em nós, Ele traz mudança. Toda vez que a gente se aproxima de Deus, Ele muda algo dentro de nós. Muitas vezes a gente pede coisas para Deus, mas quer que Deus aceite a gente com os nossos mesmos pensamentos. A gente quer Jesus, quer que Deus faça na nossa vida, mas a gente quer continuar com as mesmas práticas. E isso é impossível. Quando a gente chega perto de Jesus, a gente não consegue ficar da mesma forma. Mesmo que você queira, você não vai conseguir. Você vai tentar fazer, falar assim, não, eu gosto de estar lá na igreja, eu gosto de estar nos cultos, eu gosto de estar na presença de Deus, mas eu gosto também de dar meus rolês, os camaradinhas, dar uns pega nas minas, as minas dão uns cola com os caras, né? Eu estou ligado que é desse jeito. Na igreja está aqui, mas saiu ali na esquina, pega nada, mano. De vez em quando dá um rolê. Sou jovem, sou adolescente, né? Tem que curtir a vida. Quem que pensa assim? Ninguém tem coragem de levantar a mão agora, né? Eu pensava assim, quando eu tinha a idade de vocês. Falar, não, curti, mano, eu sou novo. Quando eu ficar mais velho, aí eu vou saber de igreja, saber de conhecer Jesus. Se esse cego tivesse pensado dessa forma, ele não tinha alcançado o que ele queria alcançar, né? O segundo ponto que a gente enxerga nesse texto, na vida desse cego, né? Faça o que está ao seu alcance, né?
Em meio a todas as barreiras físicas que ele tinha, que ele não enxergava, né? As barreiras emocionais, né, que ele enfrentava, né? Ele não ficou parado, esperando as coisas acontecer. Imagina se ele ficasse caladinho lá no canto dele, Jesus passava, e aí? Já era. Passou. Não, cara, ele fez o que estava no alcance dele. Ele não enxergava, ele não podia ver onde Jesus estava. Mas ele tinha garganta, ele começou a gritar. Começou a gritar de tal forma que incomodou não somente os ouvidos de Jesus, porque Jesus estava ouvindo. Você acha que Jesus não estava ouvindo ele gritando? Se todo mundo ouviu, você acha que Jesus não estava ouvindo? Claro que ele estava ouvindo. Mas ele ficou só ouvindo, esperando qual seria a atitude dele. E ele foi insistente naquilo. Ele começou a insistir, começou a gritar. Então, ele fez o que estava no alcance dele, de tal forma que chamou a atenção de Jesus. Porque se ele tivesse só gritado e parado, Jesus ia ouvir, depois ia continuar o caminho que ele estava seguindo. Então, ele fez o que estava no alcance dele, não ficou murmurando, ficou se lamentando na situação que ele estava. O que ele poderia fazer, ele fez, né? Se ele fez isso, o que a gente tem feito para chamar a atenção de Jesus? O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus? Porque você quer que Deus faça algo na sua vida, eu sei disso. Eu quero que Deus faça algo na minha vida. Mas o que eu tenho feito para que isso aconteça? Eu falo muitas vezes essas palavras aqui, eu sempre repito, né? O que a gente tem feito? Porque Jesus faz, a gente sabe que Ele faz, mas depende das nossas atitudes para Ele poder fazer, né? Então ele fez o que estava no alcance dele, né? E começou a gritar e gritou de tal forma que incomodou as pessoas que estavam à volta, né? E ele gritava e repetia a mesma frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sempre que a gente precisa de algo, né, nós temos a tendência, né, a pensar dessa forma: Deus vai resolver meus problemas. Deus pode resolver seus problemas? Claro que Ele pode. Não, é certo que Deus vai resolver, Deus vai intervir nessa situação. Ele vai intervir? Claro que vai, mas depende de quem para que isso aconteça? Depende de você. Porque às vezes a gente joga a nossa responsabilidade para Deus. Deus sabe da minha situação. Ou Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus não sabia que o cara era cego? Jesus não sabia? Claro que Ele sabia. O cara estava gritando lá, você acha que Jesus não olhou e ficou lá esperando? Ficou. Ele sabia que o cara era cego. Jesus sabe dos seus problemas, das suas dificuldades. Mas para que Jesus resolva, né, a gente tem que fazer a nossa parte. E ele fez a parte dele. E foi bem enfático nos gritos. Porque às vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, complicada, né, e querendo alcançar algo de Deus, a gente pede, mas não enfatiza. E eu falo, não é ficar repetindo a mesma coisa. É chamar a atenção de Deus de tal forma que Ele fala: não, peraí, esse aí realmente, o que Ele está pedindo lá, Ele quer que aconteça na vida dele. E esse aí eu tenho certeza, pelas atitudes que Ele está tendo, realmente Ele quer que isso se manifeste na vida dele. E foi o que aconteceu na vida desse cego, né? Deus, Ele intervém, né? Mas Ele precisa do primeiro passo, que é o nosso. Fazer o que está no nosso alcance. O que tiver no nosso alcance, a gente tem que fazer. Deus faz o resto. Ele fez tudo o que Ele poderia fazer. Gritou, gritou. Quando Ele chamou a atenção, Jesus olhou e falou: não, peraí. Esse cara realmente, o que ele está desejando, ele está fazendo coisas que condiz com aquele desejo do coração dele. Porque muitas vezes a gente só quer, mas não tem atitudes. Terceiro ponto: não se deixe intimidar. A Bíblia fala que, se você continuar a ler o texto lá, eu li só um versículo, que é quando Jesus pergunta o que ele quer, mas se você continuar a ler lá, você vai ver as pessoas repreendendo ele. Ele começou a gritar insistentemente, e os discípulos de Jesus começaram a repreender. Ele falou: não, fica quieto aí, mano. Pô, você está atrapalhando aqui, nosso rolê aqui, nós estamos aqui de boa, passa e fica gritando aí. E a gente, às vezes, não percebe que isso acontece no nosso dia a dia. Tem pessoas que se tornam obstáculos na nossa vida.
Escute bem o que eu estou falando. Tem pessoas que se tornam obstáculos na nossa vida. Pessoas, estou falando de pessoas, estou falando de situação. Tem pessoas. Porque quem mandou o cego se calar foi os discípulos de Jesus. Foi os discípulos de Jesus. Eles não compreendiam o que estava acontecendo ali. Por isso que você não viu Jesus abrir na boca. Mas quando ele abre, é para perguntar o que ele queria que fosse feito na vida dele. Existem situações na nossa vida que pessoas vão fazer de tudo para que a gente desista do nosso objetivo. Que a gente desista de alcançar aquilo que a gente almeja tanto, né? Existem pessoas que vão fazer isso na nossa vida. E essas pessoas, muitas vezes, são pessoas do nosso meio familiar. Porque o diabo, ele usa as pessoas que estão próximas da gente, não usa as que estão longe. E usa as pessoas que a gente mais ama, pessoas que a gente tem um grande carinho por elas. Então, a gente tem que tomar cuidado, dentro da nossa casa. Estou falando para você ficar olhando para as pessoas dentro da sua casa e falar assim, você está querendo me sabotar. Não, você ter esse discernimento espiritual. Porque situações dentro da nossa casa se levantam para que a gente desista do nosso foco, do nosso objetivo. Isso também na igreja, pessoas na igreja, nosso círculo de amizades, acontece isso. Aí a gente tem que andar assim, igual ao 007, então. O irmão está querendo... Não, você tem que ter discernimento espiritual, compreender a situação, ver o momento. Porque vai se levantar pessoas que vão querer te tirar o foco. E o diabo, ele usa qualquer um, gente. Usa seu pai, sua mãe, irmão, primo... Irmão usa qualquer um. O cara deu uma brechinha, o diabo pega. E às vezes aí a gente olha as pessoas e fala assim, nossa, mas eu almejava tanto isso. Você quer ver uma coisa, você ter um sonho, um desejo de conquistar alguma coisa? Compartilha com o irmão que está do seu lado, que não tem o mesmo pensamento que o seu. Ai, nossa, mas você quer isso? Nossa, você podia pedir isso aqui, que é muito melhor do que isso aí que você está pedindo. Ponto, matou o sonho do cara. Aí se você for ouvir o que a pessoa está falando... Você fala, nossa, é mesmo, né? Isso aí é bem melhor do que o que eu quero, né? Já deixou se intimidar pela situação, né? Então a gente não pode se deixar intimidar pelas situações que se criam na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente tem que ter um foco. Lembra, o primeiro passo é ter um foco, ter um objetivo. Nesse jogo lá do War, se você não tiver uma estratégia, se você não tiver um foco, você só vai jogar o jogo. E deixa eu te falar um negócio, a nossa vida é um jogo. Quem vai decidir se você vai ser vitorioso ou se vai ser um derrotado é você. Você tem que montar a sua estratégia. Você que tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer para você. Você que tem que montar o seu plano e falar assim, Deus, meu plano é esse aqui, Tá certo? É assim que eu vou conseguir vencer? É assim que eu vou conseguir chegar no meu objetivo? É assim que eu vou alcançar o meu alvo? Então esse cego, ele tinha isso em mente. Ele montou a estratégia dele. Ele tinha um alvo, um objetivo, caminhou em cima disso, tinha um foco, chamou a atenção de Jesus e não deixou as pessoas que estavam ali à volta dele intimidar ele, não. Os caras falando, fica quieto aí. Cara, interessante você ler o texto, os caras falando, fica quieto. Aí que ele gritava mais alto ainda. Mais alto ainda. E foi por isso que ele conseguiu chegar no objetivo dele, né? Se ele tivesse se deixado se levar pelas palavras que ele ouviu, ele tinha desistido. E tinha perdido o milagre dele. Então ele não se deixou intimidar. Não se deixe intimidar pelas coisas que você ouve de pessoas que você ama às vezes, mas que às vezes coloca palavras que você escuta. Não deixe isso entrar no seu coração. Tem um foco, tem um objetivo. E tem discernimento para interpretar aquelas palavras. Falar assim, não, eu não creio dessa forma, não. Eu creio no meu plano, no meu objetivo. Eu sei que Deus está comigo, está me direcionando. Eu sei que Deus vai fazer isso. Não deixe ninguém te desanimar, não. Porque vão se levantar pessoas para te desanimar. Eu me lembro tantas vezes que eu tinha algum foco, objetivo. E, cara, eu caía na besteira de compartilhar com alguém que não tinha o mesmo pensamento que eu. Mano, você está naquela gás, né? Pô, cara, eu planejei tudo, vou fazer assim. Né? Aí você compartilha com a pessoa. Isso aí não vai dar certo, não, mano. Aí você já começa, né? Pô, será que não vai dar certo? Bom, você deixou entrar no seu coração, você tem que ter o foco, tem que ter o objetivo. Se esse cego tivesse dado ouvido àquelas palavras, ele não tinha sido curado. Ele falou, não, cara, fica quieto. Ele falou, aqui fica quieto o quê, mano? Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu vou alcançar.
Meu olhar está ali, ó. Jesus está passando. Eu vou gritar até ele parar e me ouvir. E foi isso que ele fez, né? Bom, o quarto ponto. Quarto plano que ele teve, dos 5. Não deixe passar a oportunidade. Ele não deixou passar a oportunidade dele. A gente começa a ler no início do texto, ele fala assim, né? Ele ouvindo que Jesus estava passando. Ele ouviu as pessoas comentando que Jesus estava passando. Ele, opa, essa é a minha oportunidade, porque ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Tudo aquilo que ele tinha feito, todas as pessoas que ele tinha curado, dos outros cegos que ele já tinha curado. E o cara era cego, ele falou, não, peraí, eu já ouvi que ele curou o cara lá, o cara era cego, eu sou cego. O cara juntou, né, 2 com 1, né, deu 2, né? Falou, pera, minha oportunidade, peraí. E ouviu Jesus estava passando ali, falou, quem está passando? Jesus está passando. E falou, opa, já montou a estratégia dele, o plano. Falou assim, eu já sei o que eu vou fazer. E ele não deixou passar a oportunidade, né? Porque existe oportunidades na nossa vida que são únicas. São únicas. Elas não vão voltar mais. E nós não podemos perder essas oportunidades. Porque tem oportunidade, cara, que é uma vez na sua vida. E ele identificou essa oportunidade e falou assim, cara, essa é a única oportunidade que eu tenho de ser curado. E ele não perdeu essa oportunidade. Ele não perdeu essa oportunidade, né? Foi um momento único na vida dele, né? Ele se agarrou àquilo, né, de uma forma que, cara, ele começou a gritar e chamou a atenção de todo mundo, porque ele sabia que aquela era a única oportunidade que ele tinha de alcançar aquilo que ele desejava, que era enxergar, né? E ele buscou na única pessoa que ele sabia que poderia fazer aquilo, que era Jesus. Então, nós não podemos, né, perder tempo sem discernir, né, o momento que a gente está vivendo. Né? Porque, às vezes, a gente perde tempo e não discerne aquilo que Deus quer fazer. Né? Então, este é o momento que a gente está vivendo. A gente não pode perder a oportunidade. Né? Porque essa é a oportunidade de nós mudarmos o rumo da nossa história, mudarmos o rumo da nossa vida. Essa é a oportunidade, é hoje, é o dia de hoje, é você ouvir a voz de Deus e falar assim, não, peraí, eu entendi que eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter um objetivo, que eu tenho que fazer um plano, que eu tenho que ter uma estratégia, que eu não posso deixar as coisas que estão à minha volta tirar o meu foco, né? As pessoas que estão à minha volta tirar o meu foco, tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo, eu tenho que alcançar isso. Então a gente tem que discernir, né? E reconhecer que o momento é agora. Ele reconheceu esse momento e ele falou, não, é hoje que eu vou ser curado, é hoje. Ele não deixou passar a oportunidade. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? De compreender o tempo que a gente está vivendo hoje. Você tem parado para pensar na sua vida como você está vivendo ela hoje? Tem acontecido como você planejou? Às vezes fala, não, eu planejei uma coisa, mas não está acontecendo. Mas às vezes a gente planeja, não coloca nas mãos de Deus. Fala, Senhor, eu planejei isso está de acordo com o que você tem para mim? Porque a gente faz o nosso plano e quer que Deus só assine embaixo. A gente se esquece quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, cara, já era. Você não manda mais na sua vida. Se Jesus falar assim, ó, vai lá na esquina. Você fala, não quero ir. De alguma forma, Jesus vai te fazer te levar até lá na esquina. Falar do amor dele para alguém que está lá precisando. Então, ele teve discernimento, ele compreendeu isso. Ele não deixou passar a oportunidade. E o último ponto, a última estratégia que ele teve, né? Atitude que ele teve, na verdade, a gente tem que estar pronto. Ele estava pronto. Quando Jesus mandou que trouxessem ele para perto dele, que ele começou a gritar de uma forma, né, que chamou a atenção, que Jesus parou e falou assim, traz ele aqui. Cara, imediatamente ele foi lá e atendeu o chamado, né? E a gente tem que estar pronto. Ele estava pronto para ir ao encontro do mestre, pronto a ir ao encontro daquilo que ele tinha planejado, do objetivo dele, que era ser curado. Ele estava pronto. Então, quando lhe disseram, né, o mestre te chama, imediatamente ele levantou-se e foi ao encontro dele, daquele que mudaria a vida dele, daquele que mudaria a história dele. Né? Ele estava preparado, ele estava pronto.
Ele não ficou, espera aí que eu tenho que arrumar umas coisinhas aqui, eu já estou indo. Espera aí que eu tenho que arrumar minha roupa. Não, do jeito que ele estava, ele levantou e foi. Então a gente tem que estar pronto. Se a gente não está pronto, no momento que Jesus chama, se a gente fala, não, espera aí que eu tenho que fazer umas coisas aqui. Não, na hora que Jesus chama, você tem que estar ali. Você não traçou um plano? Você não fez lá a sua estratégia de conquista para conquistar aquilo que você estava almejando? Então, na hora que Jesus falou assim, vem, chegou a sua hora. Opa, ele levantou, foi lá, seja como você quer, seja curado. Então, se a gente tiver um objetivo certo, definido, que foi o primeiro ponto, fazer o que estiver ao nosso alcance, não se deixar intimidar e não deixar passar a oportunidade, estar pronto para aquilo que a gente desejou, para aquilo que a gente colocou o nosso olhar, o nosso foco, a gente vai alcançar aquilo que a gente espera. Esse homem, ele alcançou o milagre. Eu não sei o que você quer alcançar. Tem muitas coisas que eu quero alcançar, né? E eu sentado ali agora há pouco, né, alguns sonhos, uns desejos do meu coração, né, que eu fiquei, cara, eu vou planejar isso para agora, né? Aí quando vai passando o tempo, você vai amadurecendo a ideia, né? Aí você vai vendo que aquilo não é um desejo que você tem, mas pode esperar um pouco mais. Você vai ter um momento mais oportuno para aquilo acontecer, que não é uma coisa tão necessária de imediato. E às vezes a gente é assim diante de Deus, a gente planeja algumas coisas, não, isso tem que acontecer, vai acontecer agora. E até a gente busca em Deus, mas não é o momento. Esse homem não, ele identificou, ele falou, não, o momento é agora, eu sei que é hoje, porque eu não vou deixar Jesus passar na minha frente e nada acontecer na minha vida. Eu não vou deixar passar essa oportunidade. Ele sabia que tinha que ser naquele dia, e ele fez o que estava no alcance dele. Ele gritou, incomodou as pessoas, não deu ouvido ao que as pessoas estavam falando, falou assim, não, é hoje. Se é isso que você espera que Jesus faça na sua vida, faça igual esse cego. Grite, chame Jesus, chame Ele de tal forma que você incomode as pessoas que estão à sua volta, e não dê ouvidos do que elas vão falar. Porque às vezes a gente se preocupa muito com as pessoas que estão ao nosso lado, né? Somente no culto, no momento de louvor e adoração, às vezes você vê a pessoa, né, orando, né? Aí a pessoa chora, se joga no chão, às vezes você abre o olho e faz assim, né? Aí fica... E às vezes você está com o mesmo sentimento, o mesmo desejo de se jogar no chão, de chorar, de se rasgar diante de Deus, mas fica com vergonha do que vão falar de você. Cara, imagina se esse cara pensasse isso. Fala assim, não, começar a gritar aqui, o que vai falar? Vão falar de mim depois? Ele falou, não, eu sei o que eu quero conquistar, eu sei o alvo, eu sei o meu objetivo, e nada vai me impedir. O que tem te impedido de alcançar o seu objetivo? O que tem te impedido? Pense nisso. Pense nisso e fala assim, Senhor, me ajuda nesse sentimento, ou nesse problema que eu tenho dificuldade, que eu tenho que vencer. Coloque um alvo, um objetivo, mas não somente deseje, porque a gente deseja muitas coisas e fala isso para Deus, mas a gente às vezes só fala e não tem atitude. E Jesus está esperando, eu estou esperando você dar o passo. Eu estou pronto para fazer o milagre. Na hora que o cego falou assim, gritou, falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, chamou ele, o que você quer? Fala aí. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver, seja feito como você está falando. E Jesus é assim. Às vezes você está pedindo, Jesus faz isso, mas lá no íntimo do seu coração, realmente é isso que você deseja? Ou melhor, reformulando a pergunta, é isso que Deus deseja para você? Porque Deus desejava que ele fosse curado, porque era uma enfermidade. A Bíblia fala que onde Jesus passava, todos eram curados, todos, não ficou, não, esse aqui nasceu assim, coitado. Tem uma ocasião que Pedro, né, fala, Senhor, quem que pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Jesus fala assim, não, isso aconteceu para que fosse manifesto o poder de Deus e a glória de Deus. O que você quer que Deus toque na sua vida? Nos seus olhos, nos seus ouvidos, no seu coração, nos seus sentimentos? Onde você quer que Deus toque? Feche seus olhos aí por um momento. Pense em tudo aquilo que eu falei nessa noite. Reflita aí um pouco aí.
Imagine você que se colocando no lugar desse cego. A gente sabe que a dificuldade que ele tinha, o problema que ele tinha, era a visão. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o alvo que você quer alcançar, que Deus toque na sua vida? Coloque isso diante de Deus. Às vezes você já pode até ter tentado vencer isso. E às vezes você já colocou isso diante de Deus. Você já colocou isso no altar de Deus. Mas às vezes Deus está esperando uma atitude a mais sua. Foi o que esse cego fez. Ele demonstrou de uma forma que chamou a atenção de Jesus. Como você tem chamado a atenção de Jesus? Porque Jesus quer te curar. Ele quer te curar, ele quer te tocar. Ele queria curar esse cego, ele queria mudar a vida dele, ele queria tocar nele. Mas dependia dele. Depende de você, né, nessa noite, que Deus toque aonde você quer que ele toque. Esse cego, ele tinha um alvo, um objetivo bem traçado. Ele montou a estratégia dele, monte a sua estratégia. Tem um objetivo, fala assim, Senhor, toca nisso na minha vida, me ajuda nisso. Ele não se deixou intimidar pelas circunstâncias. Às vezes você tem dado ouvido para as coisas que estão acontecendo à sua volta. Mas foque naquilo que Deus vai fazer. Porque Ele vai fazer. Demonstre isso para Deus. Se esse cego não tivesse demonstrado, ele não tinha sido curado, né? Coloque esse problema diante de Deus, né? Não deixe passar essa oportunidade. A oportunidade é hoje, é agora. Às vezes, no seu pensamento aí, isso que você está colocando diante de Deus, você fala assim, mas eu já coloquei isso nas mãos de Deus tantas vezes, e nada aconteceu, nada mudou, né? Dentro dessas 5 coisas que eu falei nessa noite, qual delas você deixou de fazer para que você alcançasse o milagre? Não deixe passar a oportunidade e esteja pronto. Porque um milagre vai acontecer na sua vida nessa noite. Um milagre vai acontecer na sua vida nessa noite. É você que vai atrair o milagre de Deus. É você que tem que desejar. Esse cego desejou de uma forma tão intensa, que ele incomodou as pessoas que estavam à volta, mas ele falou assim, não, eu vou alcançar, eu vou conquistar o meu milagre. Eu vou alcançar, eu vou conquistar, independente do que os outros pensam, do que os outros falem. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo bem traçado, eu montei minha estratégia. Eu vou conquistar esse território, esse continente, como é no jogo, War. Ele montou o plano dele com esses 5 passos, a estratégia dele estava pronta. Ele só tinha que colocar em prática. E quando ele ouviu Jesus está passando, espera aí. Ele já colocou o alvo dele. Eu vou chegar até Jesus. Ele não podia andar, o que ele fez? Começou a gritar. Grite para Deus nessa noite, grite, fale para Ele, fala, Senhor, eu estou aqui, você não está enxergando o meu problema? Ele está enxergando o seu problema, Ele está enxergando. Jesus estava ouvindo o cego gritando, mas ele estava esperando algo a mais, algo que realmente ele identificasse que ele estava realmente desejando aquilo que ele estava buscando. Não era somente uma petição, falar, Senhor, faz isso na minha vida. Não, ele demonstrou de alguma forma. Ele fez o que estava no alcance dele. Faça aquilo que está no seu alcance nessa noite. Clame a Ele. Se for preciso, chore diante de Deus. Se rasgue diante dEle. Isso você pode fazer. E o impossível é Ele que vai fazer. Trazer a cura, trazer a restauração na sua vida nessa noite. Se coloque de pé aí. Você que quer, se quiser ficar sentado também, não tem problema nenhum. Eu quero orar por cada um de vocês nessa noite. E que vocês pensem nesses 5 passos. Nessa estratégia que esse cego planejou para a vida dele. Para ele alcançar o milagre de Jesus. Tenha foco, tenha objetivo bem certo, bem definido. Faça aquilo que tiver ao seu alcance. Mas realmente faça como esse cego fez. Ele não mediu esforço para alcançar o que ele queria alcançar em Deus. Ele não se deixou intimidar pelas pessoas que estavam desanimando ele. Ele não se deixou. Ele permaneceu firme, com foco. Ele não deu ouvidos àquilo. Ele não deixou passar a oportunidade. Ele sabia que aquela era a única oportunidade que ele tinha de ser curado.
Deixa eu te falar uma coisa. Hoje pode ser a única oportunidade que você tem de ser curado naquilo que você está buscando em Deus. Às vezes você pode pensar, mas eu já vim em tantos cultos aqui na igreja. Mas é hoje que Ele quer te curar naquilo que você está buscando. É hoje. Não perca essa oportunidade. Não perca. Não deixe que nada nem ninguém impeça de você alcançar aquilo que você veio buscar em Deus nessa noite. Esteja pronto, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer isso nessa noite. Pai, eu oro por cada um desses jovens, desses adolescentes, de cada pessoa, Pai, que está em casa, que ouviu essa palavra, Pai, e que ela possa ter as mesmas atitudes desse cego, Pai, de Jericó, que possa ter um alvo objetivo, Pai, que ele possa clamar de uma forma tão intensa, que chame a atenção de Jesus, e que Jesus possa vir com poder, Senhor, trazer a cura, a restauração. Esse cego precisava enxergar, mas tem pessoas que também precisam enxergar nessa noite. Precisam reconhecer que é somente o Senhor que pode tocar na vida dela. Por mais esforço que ela faça, por mais planos que ela tenha, ela consegue chegar até um certo ponto, mas dali ela não consegue avançar, porque é o Senhor que entra nessa ocasião, Pai. Quando nós não conseguimos alcançar os planos objetivos que nós planejamos, porque nós dependemos de Ti, dependemos do Teu Espírito Santo, Pai. Só possa tocar nessas vidas nessa noite, Pai, como esse cego que gritou incessantemente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, nós pedimos a Tua misericórdia nessa noite, Pai. Só possa vir tocar nossas vidas, ó Pai. Que independente da situação que nós nos encontramos, eu sei que o Senhor é poderoso para poder mudar qualquer situação em nossas vidas. Mesmo aquelas situações que aos nossos olhos é impossível. Senhor, eu sei que é dessas situações que o Senhor gosta. O Senhor gosta do impossível. O Senhor gosta daquilo que as pessoas falam, não dá, não tem jeito. É nesse momento que eu sei que o Senhor chega com o Teu poder, com a Tua glória, se manifesta na vida dessas pessoas, para mostrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é quem pode fazer, que não há nada nem ninguém que possa fazer coisa alguma a não ser o Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Eu oro Te agradecendo por cada vida nessa noite, Pai. E eu sei que o Senhor vai tocar, Pai. O Senhor vai trazer cura. O Senhor vai trazer restauração na vida de cada uma delas, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Tua glória e o Teu amor me trouxe mais pra perto, me trouxe pro secreto. E eu vou mergulhar pra nunca mais sair.
secreto. Transforma-me, me lapida, pois em ti encontrei vida e não há outro lugar além da tua presença, Pai. Transforma-me, me lapida, pois em ti encontrei. Não há outro lugar além da tua presença, Pai. Transforma-me, me lapida, pois em ti eu vou mergulhar pra nunca mais sair. E tua glória e o teu amor me trouxe mais pra perto, me trouxe pro secreto. Com teu fogo me incendeia, com tua água me batizar, pois em ti encontrei vida. Com teu fogo me incendeia, com tua água me batizar, pois em ti encontrei vida. Aleluia. Amém. Senhor, eu oro te agradecendo porque eu sei que teu Espírito falou conosco nessa noite. Eu sei que teu Espírito Santo trouxe cura. Eu sei que como esse cego, Pai, que clamou, que montou uma estratégia, que não deu ouvidos, Pai, para situações, ele alcançou o milagre dele. Eu sei que pessoas nessa noite aqui alcançou o seu milagre. E eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas. Que nós venhamos discernir esse tempo, Pai, e ouvir a voz do teu Espírito Santo, que sopra dentro de nós, dentro dos nossos corações, para que a transformação seja completa em nós. Que nós venhamos crescer a cada dia, Pai, como o Senhor tem feito em nossas vidas, ó. E que teu Espírito Santo tenha total liberdade, Pai. Tenha total liberdade em nossas vidas, ó. Eu oro te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Seja como esse cego. Não dê ouvidos. Tem um plano, tem uma estratégia. Não perca o seu foco, o seu objetivo, porque as situações se levantam para isso, para tirar o seu olhar. Mas não deixe. Toda vez que isso acontecer, se lembre desse cego. Que eu tenho certeza que você vai voltar a olhar para o foco, para o seu objetivo. Porque se ele tivesse olhado para o lado, ele não tinha alcançado o milagre dele. Jesus tinha passado, ele teria perdido a oportunidade. Então esteja preparado, esteja pronto, porque o que ele começou a fazer, ele vai continuar fazendo na sua vida. Amém? Pessoal, não se esqueça da inscrição lá no fundo. Quem já fez a inscrição no link lá, tem que assinar a autorização ali, fazer o pagamento também. E crie expectativas, porque eu sei que esse acampamento não vai ser um acampamento normal, como a gente está acostumado. Vai ser no mesmo lugar que a gente fez no ano passado, mas vai ter alguém lá que vai ser diferente. Não que ele não estivesse lá no ano passado, mas desse ano vai ser de uma forma muito mais intensa, que é o Espírito Santo de Deus, que vai estar se movendo no nosso meio.
Amém? Vamos dar o nosso glória a Jesus. Não tem mais nenhum recado não, acho que é só isso, né? Se coloque de pé aí, vamos dar o nosso glória a Jesus. 1, 2, 3. Glória a Jesus!